Pois é, essa é uma série de lembrators que eu faço para estudar para a prova. Eu vou fazer prova de filosofia, então eu estou fazendo meus lembrators de filosofia. Nesse eu vou falar sobre filosofia da política. Qual que é o grande problema da filosofia da política? É a pessoa entender o porquê que ela tem que obedecer o Estado. E isso é um debate que é até interessante nos dias de hoje, porque as pessoas ficam brigando, coisa do tipo, por que eu tenho que obedecer o Estado? Tem aqueles que falam que o Estado é gigante, e qual que é a justificativa para obedecer o Estado? Então, o tópico Filosofia da Política fala exatamente sobre isso. E esse tópico ele começa há muito tempo atrás, inclusive começa nos livros de Platão, que ele conta a história da discussão entre Platão, entre Sócrates e Crito, a respeito da possibilidade do Sócrates fugir para não ser executado. Então, naquela época, o que acontecia? O Sócrates, que era cidadão ateniense, ele tinha sido condenado à morte por corromper os jovens e por não acreditar em Deus da mesma forma que os demais cidadãos. Então, os amigos de Sócrates chegaram para ele e falaram: olha, Sócrates, a sua condenação é injusta, porque a sua condenação é injusta, você tem que rapar fora da cidade, não aceitar essa condenação e ir morar em outro lugar. Então, o diálogo, que é obviamente escrito por Platão, porque Sócrates não escrevia absolutamente nada, ele fazia a filosofia dele oral. Então o diálogo que foi escrito por Platão a respeito desse assunto foi entre Sócrates e Crito, e Sócrates usava uma retórica para convencer o Crito do porquê que era melhor ele ser executado do que ele fugir de Atenas. E esse diálogo ele é interessante porque mesmo que 300 e poucos anos antes de Cristo, Sócrates já falava exatamente o que é falado hoje a respeito dos motivos para se obedecer ao Estado, que sim, resumindo você ficou no Estado, então você tem que obedecer ao Estado, você usa os recursos do Estado, você tem que obedecer ao Estado. Mas vamos lá, agora os tópicos que são abordados por Sócrates para falar sobre a obrigação política de submissão ao Estado. Primeiro, ele faz uma analogia à relação parental. Essa analogia à relação parental é mais ou menos assim, ele coloca o Estado como sendo os pais, exatamente porque o Estado acaba assumindo a obrigação de cuidar, a obrigação de educar, a obrigação de certa forma, cuidar mesmo, né, do cidadão. Então, porque o Estado cuida do cidadão, ele acaba tendo uma relação análoga com a relação dos pais. E nesse ponto Sócrates fala que assim como seria sem pé nem cabeça a ideia de um filho desobedecer os pais, desrespeitar os pais, se ele agora simplesmente virasse as costas para o Estado, ele estaria desobedecendo o Estado que na verdade fez por ele aquilo que os pais fariam, que é cuidar, que é dar estrutura, etc. e tal. Ele faz uma outra analogia que hoje na filosofia é chamada de fair play, que significa uma tradução para um jogo honesto, que é mais ou menos assim. Eu vou usar aqui um personagem para dar uma ideia de uma pessoa que gostaria, por exemplo, de fugir do fair play. Por exemplo, imagina o personagem chamado Igor. Esse personagem usa toda a estrutura do Estado. Ele usa as estradas, ele faz uso, por exemplo, de uma infraestrutura não só de estrada, como uma infraestrutura de transporte, ele faz uso da infraestrutura de esgoto, que foi feita pelo Estado, da infraestrutura de fornecimento de água encanada, luz elétrica, tudo foi feito pelo Estado, mas ele não quer pagar imposto, ele acha que imposto é roubo e ele acha que ele não tem que contribuir com a sociedade porque o que ele produz é dele, mas no entanto ele não está disposto, por exemplo, a sair de uma cidade grande e morar, por exemplo, dentro da floresta amazônica. Ele quer morar dentro de toda uma estrutura que foi construída pelo Estado, mas ele não quer contribuir com essa estrutura. O termo, né, para isso é free riding, porque o cara quer usar, mas não quer pagar. É como se fosse aquele cara que quer entrar dentro de um ônibus, fazer uso do ônibus, depois na hora ele não passa na roleta, ele foge, ou então entra dentro de um trem e não paga o ticket, rapa fora. Esse free riding é o que exemplifica essa história do fair play, né? O que é o jogo honesto da estrutura social? Se todo mundo está fazendo uso daquela infraestrutura, existe logo uma tendência para que todo mundo pague por aquela estrutura. Não faz sentido, por exemplo, nosso personagem, o Igor, ele querer, por exemplo, usar toda uma infraestrutura de transporte, usar toda uma infraestrutura de estrada, ele quer sentar na casa dele, usar a internet, ele quer fazer uso de toda uma estrutura de telecomunicações que foi desenvolvida pelo Estado, uma estrutura de rede elétrica que leva a internet para a casa dele com eletricidade, etc. e tal, água
encanada, tratada e quer entrar no supermercado e ter certeza que vai ter tudo do bom, do melhor, mas ele não quer pagar por essa estrutura. Ele quer viver e, digamos que, repetindo que imposto é roubo. Então, agora que eu falei sobre o fair play, o Sócrates fala também sobre uma coisa interessante que vai ser repetida pelo Locke no futuro, que é a ideia do agreement, o argumento para o acordo a respeito da sociedade. E o Sócrates chama ele justifica a existência desse acordo da seguinte maneira, que é até interessante, a gente pode trazer também para o nosso personagem Igor. Imagina o seguinte, você nasceu numa cidade, você cresceu naquela cidade, você fez uso da estrutura daquela cidade, a qualquer momento você tinha condições de rapar fora daquela cidade. Por exemplo, o Igor, que mora hoje numa cidade grande, poderia ir para a floresta amazônica para ele não ter que pagar imposto. Mas, no entanto, ele continua naquela cidade, ele não quer sair daquela cidade. Então, tecnicamente falando, ele concordou com as regras daquela cidade. Isso é um argumento que começou com Sócrates, ele foi repetido por Locke no futuro, mas existem até formas da gente contestar esse argumento, né? Será que é tão fácil assim quando a gente transforma isso numa realidade? Por exemplo, Brasil. O cara cresceu no Brasil, ele está se desenvolvendo no Brasil e tal, mas ele não concorda, por exemplo, em pagar tanto imposto na gasolina dentro do Brasil. Mas será que é fácil assim? Será que é só falar que vai mudar para os Estados Unidos para pagar menos impostos e pronto? Não, o cara tem que ter um visto para os Estados Unidos e tem mais. O cara tem que saber falar inglês, o cara tem que ter condição de pagar a passagem dele. Então isso é um pouco contestável, essa ideia que você pode simplesmente rapar fora, que se você não rapou fora, você concordou com tudo. Então, essa ideia de que o Igor pode ir para a floresta amazônica, ela é até certo ponto contestável. Será que o Igor vai ter dinheiro para chegar na floresta amazônica? Ou será que o Igor vai chegar na floresta amazônica e falar a língua dos índios? Então, porque ele foi, de certa forma, educado nessa sociedade, tem a cidadania dessa sociedade, ele acaba confinado às regras dessa sociedade. Então, assim que se discute e se contesta um pouco esses argumentos. E aí, por último, tem a coisa que é óbvia, que é, se você desobedece às leis, você tem as consequências. Por exemplo, se você desobedece às leis e rouba, se você for pego, você vai ter que responder um processo por roubo e por isso você pode, inclusive, ser preso. Mas, enfim, todo esse ambiente de resposta do Sócrates, é importante levar em conta que ele foi condenado à morte. E ele criou um ambiente em que, durante esse diálogo com Crito, ele exemplificava o momento em que ele, Sócrates, conversava e tentava desrespeitar as leis de Atenas. Então, quem fala com Sócrates são as leis, então ele cria um ambiente em que é um diálogo, o Platão, desenvolveu um ambiente em que é o diálogo entre as leis de Atenas e Sócrates como cidadão, e as leis acabam falando com Sócrates. Você, Sócrates, teria coragem de destruir nós, as leis de Atenas, porque você agora não concorda com a nossa decisão. Mas, no entanto, você ficou mais de 70 anos vivendo em Atenas, você teve a oportunidade, inclusive, de influenciar na escrita das leis, você beneficiou-se dela por 70 anos e agora que elas não lhe fazem mais sentido por causa dessa decisão, você decide simplesmente abrir mão das leis e desrespeitar as leis, porque nesse momento elas não te servem mais. Então, a reflexão de Sócrates, no momento em que ele aceitou a execução e não quis fugir de Atenas, é exatamente essa. Peraí, as leis lhe serviram durante tantos anos, mas exatamente nesse momento em que alguma coisa foi tomada, alguma atitude foi tomada, alguma decisão foi tomada contra os seus interesses, essas leis não te servem mais e você começa a criticar as leis e começa a achar defeito nas leis. Então, o mais importante, isso é a primeira escrita da filosofia ocidental a respeito do porquê da obrigação política, por que nós, como pessoas livres, devemos nos submeter às regras do Estado. Então, é lógico que existem pessoas que defendem o porquê nós devemos, assim como existem pessoas que defendem o porquê nós não devemos. E isso é assunto dos próximos vídeos. Se você assistiu até aqui, curta o canal, ajude compartilhando e vamos seguindo em frente.